Uns elogiam-lhe a verticalidade, outros apontam-lhe a rigidez nas ideias. E quase todos que ele tem um tempo político próprio, longe das bolhas mediáticas. Certo é que de cada vez que lhe decretam o fim, ele renasce com mais força. Dá-se bem em mares tumultuosos. Rui Rio, atual líder e recandidato ao PSD, é o convidado desta semana da entrevista TSF, Jornal de Notícias. Dr. Rio, muito bem-vindo. Tem feito contas à vida, às diretas, e tem alguma perspectiva de como é que vai ser a eleição? O resultado da eleição não sei, não é? Como é evidente. Agora, sei como é que as coisas estão. E sei que, efetivamente, o meu adversário tem mais aparelho partidário com ele do que eu. Portanto, na contabilidade entre concelhias, distritais e coisas dessas, ele tem mais do que eu. Eu acho que não andei a contar, mas noto isso. Naquilo que é a vontade dos militantes, que no limite é quem vota, eu tenho mais do que ele. Está a falar de voto livre. Do voto, chamado voto livre. Do chamado voto livre. Então qual é a diferença entre voto livre e voto preço? Uhum. Porque livre são os votos todos, a pessoa vota em quem quer. Mas há, digamos, um conjunto de militantes, por esse país fora, que ao longo dos anos têm tendência a votar em quem o chefe local manda votar. Se essa percentagem fosse hoje tão elevada quanto já foi no passado, a minha situação era mais difícil, porque se tem mais aparelho e o aparelho manda votar nele, as pessoas obedecem àquilo que são as ordens do aparelho e aí eu tinha dificuldade em ganhar. A verdade é que o conjunto de militantes que pensa pela sua cabeça e não obedece às ordens do Presidente da Conselhia, ou do Presidente da Distrital, ou do Presidente da Câmara, ou do Presidente da Junta, e vota livremente, tem vindo a aumentar muito. E, portanto, se o meu adversário ganhar, então o aparelho tem uma influência grande sobre os militantes e manda em muitos militantes. Se ele perder e ganhar eu, é porque há um número de militantes mais livres maior. Mas se o seu adversário ganhar, não está a dizer que foi porque os militantes são ineptos. Não, estou a dizer que é notório, porque depois ainda tem um outro patamar, que são os portugueses, não é? As pessoas na rua, até às vezes independentemente de serem do partido A, não é serem do partido A, de votarem no partido A ou votarem no partido B. E aí é esmagador. Eu nunca tive, nem mesmo nos tempos da Câmara do Porto, em que tinha um nível de simpatia muito grande na rua e a rua tinha um nível de simpatia, nunca tive tão grande como tenho agora. Não tinha isto há um ano atrás, não tinha isto sequer talvez há 6 meses atrás. E agora tenho, quer dizer, eu paro numa estação de serviço na autoestrada, não é? E vem sempre ter comigo, ainda há bocado, estou a chegar de Lisboa e ainda há bocado aconteceu. Tenho um nível de simpatia muito grande. Portanto, isso tem a ver um bocadinho com a mudança de ciclo em termos nacionais PS-PSD, mas depois também tem a ver com a eleição interna do PSD. Portanto, os portugueses, e esse, de certeza, que estão a pressionar os militantes, maioritariamente os militantes do PSD, para que seja eu o candidato a primeiro-ministro, porque é isto que estamos a falar, candidato a primeiro-ministro. Diria que nesta altura está 50-50. Não faço a mínima ideia, até pode estar 80-20 para mim ou 80-20 para ele. Eu com isto, com toda a sinceridade, venho aqui vender fanfarronice, dizer eu já ganhei, ele já perdeu. Posso lhe dizer que estou confiante que ganho, e estou confiante que ganho porque acho que a esmagadora maioria dos militantes pensa pela sua cabeça e não faz aquilo que o chefe local manda fazer. Mas vamos ver. E vencendo, vai incluir apoiantes de Paulo Rangel nas listas do PSD em lugares elegíveis e porventura até em lugares de destaque? Se eu vencer, não é? Sim. Primeiro anda aí uma coisa no debate público que convinha ser esclarecido. Se eu vencer, não sou eu que faço a lista. Se o Dr. Paulo Rangel vencer, não é ele que faz a lista. Isto já está inquinado, porque quem fazia a lista, não é assim toda, era já há muitos anos atrás, que era o professor Oliveira Salazar. O professor Oliveira Salazar fazia a lista da União Nacional. E depois o próprio professor Marcelo Caetano fazia a lista da Ação Nacional Popular. E aí é que integrou lá o Dr. Balsemão, o Dr. Sá Carneiro e não sei o quê. Não é assim. É a Direção Nacional que propõe ao Conselho Nacional o Presidente do Partido
é aquele que tem a palavra mais forte a dizer no quadro de muitas palavras e de muita articulação, concelhias, distritais, nacional, até chegar ao Conselho Nacional, que esse é que decide. Portanto, mas a minha intenção, a sua pergunta no fundo é a minha intenção. Na parte que lhe toca, pretende incluir apoiantes de Paulo Rangel. Na parte que me toca, eu tenho uma hierarquia, digamos assim, de valores para uma coisa destas. E eu tenho de avaliar a hierarquia de valores para dizer este acho que deve ir ou este acho que não deve ir. Um dos aspectos importantes é efetivamente a competência, tem de ser competente. Mas outro aspecto também importante tem a ver com a lealdade. De vocês os dois, um é diretor, o Domingos Andrade, que é diretor, terá muita dificuldade em trabalhar com pessoas que não lhe sejam leais. Também tem muita dificuldade em trabalhar com pessoas que sejam incompetentes e não saibam fazer nada de jeito, como é evidente. Mas isso significa no caso da política, soma-lhe mais um fator e também tem de ter candidatos a deputados que tenham apoio. Tenham algum apoio, não é? Quer dizer, que haja quem os defenda, não é? Desencantado, não é? Ali do canto e metido na lista. Portanto, dentro deste enquadramento, sim, doutor Ria, aquilo de que o acusam de que não é agregador, digamos que com o que diz sobre a lealdade, vai manter essa lealdade muito próxima de si. Aquilo que me acusam de não ser agregador é, obviamente, uma mentira. E é uma mentira muito grande, muito grande. Porque, vamos ver o que é que eu fiz. Qual foi o meu primeiro ato depois de ter sido eleito presidente do PSD? O meu primeiro ato, depois de ter sido eleito presidente do PSD a primeira vez, em 2018, foi convidar o meu adversário direto, Pedro Santana Lopes, para liderar a minha lista, entre aspas, a lista oficial, digamos assim, ao Conselho Nacional. O segundo ato foi convidar para número 2 dessa mesma lista alguém que não me tinha apoiado nessa eleição, o Dr. Paulo Rangel. O seu adversário diz que o senhor está encerrado numa torre de marfim. Espera aí. O terceiro ato foi escolher para líder parlamentar o Dr. Fernando Negrão. Escolher, quer dizer, propor ao grupo parlamentar que escolhesse para líder parlamentar o Dr. Fernando Negrão. Tinha sido mandatário do Dr. Santana Lopes. E depois, quando escolhi um cabeça de lista para o Parlamento Europeu, voltei a escolher alguém que não me tinha apoiado, o Dr. Paulo Rangel. Veio-me a apoiar depois na outra eleição, mas na primeira não tinha apoiado. E quando fui escolher cabeças de lista para as eleições de 2019, escolhi muita gente que eu nem sei lá bem se me apoiou, se não me apoiou, nem sei, e escolhi muitas que eu sei não só que não me apoiaram, como me guerreavam todos os dias. Certo? Em diversos distritos, não é só num ou dois. Bom, portanto, dito isto, mais agregador do que isto, não é? É difícil. Fui criticado, como sabe, na altura. Olha, o Dr. Pacheco Pereira criticou-me imenso na altura, muita gente me criticou imenso na altura, por exemplo, com essa agregação toda estás a acabar a tua sepultura. E eu hoje olho e acho que eles tinham uma certa razão, porque depois daqueles 2 anos, estes 4 anos, mas particularmente aqueles 2 primeiros, foram um inferno contra mim. Portanto, veja bem, só é agregado quem quer ser agregado. É por isso que a componente da lealdade é muito importante. É nós sermos leais. Leais não quer dizer que depois a seguir a uma nova eleição está obrigado a votar em mim. Mas não é assim. Está a descrever o que se passa. Isso vai muito para lá da lealdade, isso já vai fidelidade, isso já é canino. Canino não é preciso, estamos a lidar com pessoas. Está a descrever o que se passa no PSD como um inferno, mas insiste em manter-se nesse inferno. Então. Não, eu agora referi-me àqueles 2 anos iniciais, depois tivemos 19, depois mudou um bocado, desde logo, por exemplo, o próprio Dr. Paulo Rangel depois apoiou-me. Eu estou-me a referir numa altura em que não me tinha apoiado. Pronto. E, uma vez tendo um grupo parlamentar, este grupo parlamentar, diferente do grupo parlamentar anterior, obviamente que este funcionou muito melhor e não era o tal inferno anterior em que não saía edição de jornal nenhuma que não tivesse coisas contra mim e fugas de informação e mentiras e verdades e meias-verdades. Deixa-me pegar aqui nesta pergunta. Tudo fomentado por dentro. Deixa-me pegar aqui nesta pergunta do Rafael Barbosa. Sim. Se ganhar o PSD, partimos sempre desse pressuposto, e voltar a perder umas eleições legislativas, vai ou não vai continuar como líder do PSD? E pergunto-lhe isso porquê? Já deu a entender que sairia, mas, no entanto, acabou por retificar ou esclarecer que não seria necessariamente assim. Como é que ficamos? Portanto, só para terminar, ser concreto na resposta à sua pergunta, depende. Uns sim, outros não, como é lógico. Sim. Pronto, é o que se depreende do que eu disse, não é? Bom, sai ou fica? Hã? Sai ou fica?
Se ganhar agora, o PSD... Segunda pergunta. Isto para eu responder realmente à pergunta que o Rafael Barbosa me fez. Saio ou fico? Vamos lá ver uma coisa. Obviamente que se perder as diretas, saio e acabou. Isso, portanto, é agora, isso não tem... Saio no Congresso, não saio no dia 28 de novembro, não largo isto ao abandono, vou-me embora e digo, quero saber mais disto, e o PSD, se não tiver listas em tribunal, que se arranje, não é nada comigo. E sai de vez da... Já agora deixa-me fazer aqui um parênteses. E sai de vez da política. É o seu fim político. Sim, com um alto grau de... Nunca mais se candidatará a nada. Pois, exatamente. Eu aí, a isso, só não lhe dou 100%, porque na vida é muito difícil dar os 100%. Mas dou-lhe 99,9%. O Dr. Mário Soares também deu 100%. Lembra-se, depois ainda veio a ser candidato a presidente e era o Dr. Mário Soares. Tinha um trajeto muito maior. Tendencialmente sai da política. Agora, com 99,9%, só deixo ficar o 0,1%, porque a gente não sabe as voltas que o mundo dá. Mas com 99,9%, sim, claramente sai. E se ganhar o PSD, mas perder... Coisa diferente é, mas saio tanto, que não posso não escrever um artigo de opinião, posso nem uma entrevista dar assim de longe a longe. Se calhar até isso. Mas pronto, aí já é diferente. Porque isso também está na política, não é só ocupar os lugares. Infelizmente. Perturba muito às vezes. Voltando à mesma pergunta, à questão do PSD. Ou seja, se ganhar o PSD e perder as legislativas, sai ou fica? Repare, o PSD, com isto que está a fazer, que é uma coisa absurda, completamente absurda, que é estar aqui a fazer uma disputa interna em cima de uma disputa externa, é um absurdo completo, em que, olha, e agora ainda temos notícias complicadas, por exemplo, relativamente à pandemia. Vamos lá ver como é que evolui as medidas restritivas da pandemia. O PSD tem marcado as diretas, e as diretas não têm problema nenhum com a pandemia. A seguir tem um congresso, num pavilhão fechado, cheio de gente. Quando é que está para o dia 17, 18 e 19 de dezembro? Eu espero que a pandemia não evolua para uma tal situação que, por exemplo, o Congresso não se possa realizar, ou se tenha de realizar, sei lá bem como, por vídeo, não sei. E se eu ganhar, e se o Congresso tiver de ser adiado, é mau, mas pronto, é a minha comissão política, eu não a troco, o Conselho Nacional que está em funções. Agora imagino que não sou eu que ganha um novo presidente. E esse precisa mesmo do Congresso. Senão não tem comissão política, não toma posse. Não... Enfim, mas isto já é uma coisa lateral que surgiu agora, mas que me está a preocupar, sinceramente, que me está a preocupar. Bom, mas dito isto, o partido meteu-se numa situação em que está a fazer diretas e Congresso agora, em dezembro. Tem as eleições de janeiro. E isso que está a dizer, sua pergunta, implica que chega a fevereiro e convoca já novas diretas para março e abril e o Congresso para abril e maio. O partido anda aqui, mês sim, mês não, a fazer diretas e congressos. Meteram-se aqui numa situação... Depreendo que fica, mesmo que ganhe o PSD, perdendo as eleições... Numa situação de normalidade, como eu já disse, numa situação de normalidade, se eu não ganhar as eleições, o lógico é que eu saia, porque quer dizer, vou ficar aqui até ter 80 anos a ver se ganho umas eleições, não faz sentido, não é? Salvo o exagero, para ter 80 anos ainda faltam muitos anos, salvo o exagero. Mas criaram aqui uma situação, está a ver, que se tivermos os resultados de janeiro, e se os resultados de janeiro for eu o líder e for mau para mim, e eu sair por essa razão, porque é mais ou menos óbvio, lá está o partido outra vez em turbulência, outra vez passado 2 ou 3 meses. Isto não faz sentido, a sério. É por isso que eu era absolutamente contra isto. Fazia-se. O meu mandato só terminava em fevereiro, não é? Então, as eleições são em janeiro, fazíamos as eleições, víamos o resultado das eleições, fazíamos então umas diretas e um congresso em definitivo. Para terminar esse capítulo, digamos que, perdendo as eleições e tendo em conta que não quer envolver o partido numa outra turbulência, ficará pelo menos 2 anos solicitados pelo Presidente da República para que a legislatura dure? Também não, percebe? Eu, no fundo, que resposta é que eu, no fundo, lhe estou a dar? Olha, perante uma situação tão ilógica, percebe? Está a perceber o que eu estou a dizer? Porque se não houvesse as diretas, nem coisa agora, se tudo tivesse sido normal, a seguir havia um congresso, havia diretas normais, ordinário, no tempo certo, e provavelmente eu ganho, pronto, e pacificamente vem outro, eu vou-me embora e não sei o quê. Isso era uma situação normal. Não estamos numa situação normal. Se calhar vamos fazer assim, se calhar faço assim, não sei, mas
Percebe? Quer dizer, não sei o que lhe diga. Não sei o que lhe diga perante uma situação desta natureza. Muito bem, ainda antes das legislativas e se ganhar as diretas... Mas o normal é sair. Atenção, eu só estou aqui com algum cuidado porque nada disto faz assim um sentido muito grande. Criaram aqui um problema. Se ganhar as diretas do PSD, já manifestou a sua simpatia por uma coligação com o CDS. O seu adversário, Paulo Rangel, diz que acha que o PSD deve ir sozinho a votos. E a questão que se coloca, de facto, é o que é que o PSD ganha em fazer uma coligação com o CDS, que é um partido que aparentemente está a caminho de uma certa irrelevância. Pois, eu não vamos lá ver, eu não disse perentoriamente que defendia uma coligação com o CDS. Eu também disse que manifestou simpatia por... Tendencialmente, não é? Tendencialmente. Mas, e por isso mesmo, pelas minhas próprias dúvidas, coloquei, aliás, tinha sempre de colocar na direção nacional, não na restrita, na alargada, naquilo que se chama a Comissão Política Nacional, pus o tema em cima da mesa e disse, digam coisas, não é? A maior parte das pessoas não foi para votar nem para decidir. Vamos pensar, vocês vão me dar argumentos, eu também vou dar, vamos dar todos os argumentos, vamos todos para casa pensar e vamos vir aqui um dia decidir. Mas sim, num primeiro impacto, a opinião mais dominante foi de irmos sozinhos, de não fazer a coligação. E, portanto, não haverá, se ganhar as diretas, CDS, não haverá. Imagine que o PPM, em termos da antiga Aliança Democrática, o tema terá de voltar lá e terá de ser visto. Embora, também aqui, está aqui um problema, mas enfim, porque o Congresso vai terminar no dia em que se tem de entregar as listas em tribunal. Só passa para o dia seguinte porque calha um domingo e passa para segunda-feira. Portanto, a urgência acabou com a possibilidade... A Direção Nacional e o Conselho Nacional definitivos, que saem do Congresso, já não têm hipótese de decidir nada. Tem de ser os anteriores a decidir. Bom, e pode calhar, a 27 de novembro, ser eleito um presidente que tem ideia diferente daquilo que esta direção possa decidir. Tudo isto é... Eu vou fazer um esforço para mandar na entrevista sempre com isto que estou a dizer, mas a verdade é que se criou aqui uma situação completamente sem nexo, não é? Portanto, essa é a minha posição, mas posso dizer que a maioria exprimiu. Agora, todos foram pensar outra vez para casa e ver melhor. Portanto, provavelmente não haverá. Se calhar. Em relação à Iniciativa Liberal, também admitiu coligações pós-eleitorais? Não, pós-eleitorais. Que tipo de ministérios é que se veria atribuir à Iniciativa Liberal? Não, nem sei se... Ou seria só um acordo de coincidência parlamentar? Não, eu não sei se a Iniciativa Liberal também quer ministérios ou secretarias de Estado, ou isto aqui também não sei se quer ou se quereria. Não conversou. Não, nada, zero. A única coisa que eu estou a dizer é que não excluo à partida, não é? Pode vir a ser colocado em cima da mesa, não excluo à partida. Já com o Chega... Já com o Chega excluo à partida, aí está a diferença. Ou seja, desistiu de ver o líder do Chega, André Ventura, a moderar-se, desistiu. Não é só isso, com certeza, mas não é só isso. É que o que ele diz é que só há acordo se houver coligação. E aquilo que eu nunca coloquei as coisas assim. Eu disse, se moderar, podemos falar. Mas nunca disse em termos de uma coligação, ministros do Chega dentro do governo. Falei em termos de algo parecido com o que possa ter sido nos Açores, dependendo agora daquilo que o Chega pudesse pedir. Não sei se faço entender. E aí é que está a tal moderação ou não. Então assim está fora de questão. Então, se partirmos do princípio que até vence as eleições, mas que precisa dos votos dos deputados do Chega para chegar a primeiro-ministro, mesmo sem um acordo, sente-se confortável a ser primeiro-ministro com os votos do Chega? Não tenho os votos do Chega. Não tenho. Portanto, uma coisa é, eu aceito a proposta do Chega e faço uma coligação e entram ministros do Chega no governo. E eu não aceito. E, por sua vez, a direção do Chega diz, sendo assim, não tenho os votos do Chega. Não tenho os votos do Chega. E nos Açores também não correu bem e não é bom para a direita de qualquer modo. Os Açores vêm provar uma coisa. Os Açores vêm provar aquilo que na prática todos sabemos, mas enfim, vêm provar uma coisa. Se o voto é muito fragmentado, não é? Antigamente tínhamos os partidos tradicionais, CDS, PSD, PS, PCP, depois apareceu o DP, eram muito pequeninos, depois apareceu o Bloco de Esquerda, maior e tal. Pronto. Agora, temos 2 deputadas não inscritas, 3 deputados do PAN, um do Chega, um da Iniciativa Liberal, o CDS tem 5. Portanto, o Parlamento está muito fragmentado. E então, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, também muito fragmentada.
Isto só demonstra que se o povo português, depois no voto, dispersar muito o seu voto, e houver muitos partidos com um deputado, 2 deputados, o LIVRE tinha deixou de ter por causa dos problemas internos. Teme o crescimento do Chega à conta do PSD? Começa a ser difícil. Olha, eu lembro-me de ter estado, quanto isto, diversas vezes, e não vai há muitos anos, já eu era líder do PSD, com o primeiro-ministro de Espanha, na altura, Mariano Rajoy, e ele me dizer amanhã vou às Canárias falar com um deputado das Canárias por causa do Orçamento de Estado. Portanto, veja, o primeiro-ministro de um país vai às Canárias falar com o deputado. Mariano Rajoy, passado pouco tempo mesmo, 1 mês, 2 meses ou 3 meses, já não era primeiro-ministro. O que é que eu quero dizer com este exemplo? Quando as coisas estão muito fragmentadas, torna-se muito difícil este equilíbrio. Há muitos países da Europa muito fragmentados e não deixam de ser governáveis. Mas vai... Por exemplo, a Alemanha. Mas vai à Alemanha, neste momento, tiveram eleições a 26 de setembro, estamos a meio de novembro, ainda não tenho a coligação fechada, ainda não tenho o governo fechado, mas estão a negociar 3 partidos grandes. Não estão a negociar com um partido que tem 2 ou 3 deputados. Aliás, na Alemanha não há partidos com 2 ou 3 deputados. Quem não tiver 5%... Não tem deputado nenhum. Doutor Uribe, mas teme que o Chega, com esta crise política, possa crescer à conta do PST, sobretudo, nas legislativas? Teme isso? Eu acho, mas isto tudo eu acho. Ninguém tem certezas nada. Sim, é hipotético. Eu acho que, se for eu o candidato do PSD a primeiro-ministro, acho que a concentração à direita nos votos no PSD, porque se torna uma verdadeira alternativa ao PS, vai tamponar muito isso. É a minha convicção. Portanto, o que está a dizer é que se for Paulo Rangel, é a sua convicção que se for Paulo Rangel, o Chega crescerá à conta do PSD? A minha convicção é que se a alternativa do PSD for mais fraca, obviamente há tendência a uma maior fragmentação na direita. Se a alternativa do PSD for mais forte, obviamente que haverá menos fragmentação à direita. Vamos também, é a minha convicção. Vamos às acusações que faz a Paulo Rangel, nomeadamente de ter posições iguais, curiosamente, às do PCP e do Bloco de Esquerda, no que diz respeito ao aumento do salário mínimo nacional. Está contra o aumento que é proposto pelo Partido Socialista? Se for Primeiro-Ministro, deixará de haver atualizações anuais do salário mínimo? Não. Estou contra. Está contra. Não estou contra a lógica de atualizar o salário mínimo nacional todos os anos. Estou a favor da atualização do salário mínimo nacional todos os anos. A favor. Aquilo que estou contra é uma atualização do salário mínimo nacional acima daquilo que a economia pode comportar. Então, o que é que eu estou a dizer na prática? Na prática estou a dizer isto. O salário mínimo nacional deve subir pelo valor da inflação e pelo valor dos ganhos de produtividade. E eu admito que depois, acima disso, ainda possa ir mais uma coisinha pequenina para forçar as empresas a modernizarem-se e não se acomodarem aos salários baixos. Mas não posso exagerar nisso, porque se eu exagero nisso, não só dificulta a vida às empresas e, portanto, depois todos os outros salários sofrem as consequências também, e dá uma situação que é o contrário do que eu quero, que é, tenho o salário mínimo nacional a encostar ao salário médio, porque como não é a economia pujante para puxar pelos salários todos, o mínimo e o máximo, digamos assim, mas a mim o que me interessa é o médio, como a economia não tem força para puxar pelos salários, e o salário mínimo nacional é imposto de forma administrativa para lá daquilo que a economia suporta, nós começamos a nivelar tudo por baixo. Portanto, aumentaria, mas não tanto. Aumentaria, mas não tanto. Portanto, mesmo assim, aberto a aumentar um bocadinho mais, talvez, do que aquilo que fossem exclusivamente os ganhos de produtividade e inflação. Porque assim também pode ser ao contrário, ou seja, se o Governo não pode intervir na negociação salarial, só pode intervir naquilo pois que não, é o... Não pode. Portanto, mas, quer dizer não. que ficamos sempre na rama baixa. Não, mas pode intervir, mas não no salário em concreto. Sim. Pode intervir através da política económica, da política orçamental, da política económica, de um modo geral. Pode intervir. E é isso justamente que eu defendo. Eu não estou de acordo totalmente com aquilo que o Governo tem feito, só parcialmente. Estou em completo desacordo com aquilo que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda querem fazer, porque esse é subir de tal maneira o salário mínimo nacional, ainda mais do que o PS, e portanto é nivelar mesmo tudo por baixo,
Qualquer dia a diferença entre a classe média, o salário médio e o salário mínimo é quase nenhuma e, portanto, quando faz isto, matou a classe média e nivelou tudo por baixo. Eu quero é nivelar por cima, ou seja, eu quero que o salário mínimo suba por arrasto da economia. É a economia que criou condições para pagarmos mesmo melhores salários. Percebo que o mínimo tem de ser administrativo, até por definição, como é lógico, e estou de acordo, mas com este equilíbrio. A política económica deve perfeitamente fazê-lo. A política económica é que temos tido, porque o PS é assim, e porque sofreu a influência do Bloco de Esquerda e do PCP ainda mais nesse sentido, é uma política de distribuição, é uma política que puxa pelo crescimento por via do consumo público e privado. O que é que acontece? Quando eu puxo pelo crescimento por via do consumo, eu gero procura, mas não tenho oferta interna, produção, para esse aumento de procura. Isto desequilibra uma balança de pagamentos, cria um endividamento externo ainda maior, foi o que trouxe a Troika para dentro do país. Mas pode intervir, por exemplo, em baixando o IRS. Baixaria o IRS. Não, mas eu só posso puxar pelo consumo se tiver produção para isso. Caso contrário, posso fazê-lo pontualmente, 1 ano, 2 anos ou 3 anos, numa situação específica. Mas como política económica sustentada, eu tenho de apoiar as empresas que investem e que exportam. Portanto, baixaria o IRC e o IRS. Tenho de fazer o crescimento económico pela produção. Já percebi, doutor. E depois distribuo, consumo, aquilo que produzi. Agora, o contrário, não. Pergunta. Baixaria, interviria nos salários, baixando, por exemplo, o IRC a partir das empresas, o IRS para os trabalhadores? Um objetivo claro nosso será seguramente a baixa da carga fiscal. Quando vir o programa eleitoral, tem de lá estar isso. Isso é um termo muito genérico que todos os líderes políticos se comprometem a fazê-lo. Mas este líder político é um bocadinho diferente. Eu da outra vez, em 2019, tinha o quadro macroeconómico devidamente estudado, e vou ter de ter agora também, embora em menos tempo, mais compactado, com as diretas pelo meio, com o Congresso pelo meio, com esta coisa toda, mas tem de se fazer, não é? E eu sei, através do quadro macroeconómico projetado com prudência, as folgas que terei, em termos de crescimento do PIB nominal. Normalmente é o PIB real, para este efeito o conto é o crescimento do PIB nominal. E aí eu sei as diferenças, as folgas que tenho. O que é que o PS faz? Tem essa folga, acrescenta-lhe aumento da carga fiscal, mais receita, e depois distribui. Aquilo que eu estou a dizer, não. Eu vejo a folga que tenho, uma parte dessa folga pode ser canalizada para a redução da carga fiscal, redução de impostos, designadamente a carga fiscal, ou seja, a relação entre a receita de impostos e o produto. Isso inclui reduzir o IRS à classe média? Isso inclui reduzir os impostos com uma lógica. O que eu não lhe sei dizer neste momento é enquanto. E não lhe sei dizer enquanto porque não tenho o quadro macroeconómico, que está difícil de fazer, até porque, por exemplo, desde logo na política orçamental nem orçamento temos. E é importante também ter o orçamento definido para termos mais certezas nas projeções macroeconómicas. Na verdade, não se está a comprometer com nada em concreto. Para mim, vamos ver o programa, mas para mim, digo-lhe já, eu punha como primeira prioridade, ou vou pôr quase certeza, enfim, não sou só eu, vamos ouvir também o Conselho Estratégico Nacional, a Direção Nacional, mas eu punha como primeira prioridade o IRC, como segunda prioridade o IRS. Outro tipo de impostos diretos, não é? Mas que melhoram o rendimento das pessoas. Eu posso melhorar o rendimento da pessoa porque lhe baixei o IRS, ou posso melhorar o rendimento da pessoa porque baixei um imposto que incide sobre os produtos que a pessoa compra, não é? Como é lógico. Portanto, mas em primeiro lugar, eu acho que nós temos de fazer um esforço no IRC. Porquê? Porque são as empresas que vão investir, que vão exportar, que vão criar emprego e que se vão modernizar para pagar melhores salários, que é o que eu no limite quero. Eu baixar o IRS é bom no momento, mas o que é que produz? Mais aumento de consumo. Mas para isso eu tenho que ter mais aumento de produção, senão caio naquilo que eu há bocado critiquei que o PS faz. Portanto, vamos fazer as coisas com cabeça, tronco e membros, e, portanto, em primeiro lugar o IRC, em segundo lugar o IRS. Quanto dá para os dois? Aí eu preciso saber as folgas que a economia me permite. Pensando noutras mudanças, as leis laborais precisam de ser mexidas. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Passada que está a crise, não seria a altura de regressar aos 25 dias de férias que os portugueses já tiveram antes da bancarrota e da entrada da Troika? Pronto. Não foi com certeza esta medida que provocou a bancarrota do país? Não excluo, como é evidente, salvo situações absolutamente extraordinárias, não excluo que qualquer lei, qualquer legislação no país não possa ser melhorada, ajustada.
principalmente o ajustada, porque hoje a sociedade muda muito, nós temos de ajustar. Quando não ajustamos, atrasamos, e se nos atrasamos muito, temos de fazer depois as reformas estruturais. Eu estou sempre a reclamar que, no fundo, o que é uma reforma estrutural? É um setor qualquer que não se ajustou no tempo, criou ali um fosso e agora só vai à força, entre aspas, através de uma reforma. Legislação laboral em concreto. Aspectos dessa natureza pode-se ajustar. Agora, aquilo que o Partido Comunista pretende... Repõe os 25 dias? Agora, nas férias? Sim. Sim, as férias parece uma coisa pacífica. Reporia já. Isso é coisa pequena. Agora, não é significativo. Agora, o que é significativo para o funcionamento da economia é, efetivamente, a flexibilidade do mercado de trabalho. E, portanto, quando nós pomos o mercado de trabalho muito rígido, não é? Que era voltar, por exemplo, aos tais tempos totalmente antes da Troika, se o mercado de trabalho for muito rígido, parece que estamos a proteger os trabalhadores e não estamos a proteger os trabalhadores. Eu não defendo nem de longe nem de perto o modelo americano, em que a pessoa não tem proteção quase nenhuma, mas depois também, se ficar desempregado hoje, com um bocado de sorte, arranja logo no dia seguinte emprego. Portanto, há muitas pessoas de perfil mais liberal que defendem isto. Eu, apesar de tudo, não simpatizo. Acho que tem de haver um meio termo e um equilíbrio. Portanto, não pode ser muito rígido, de tal maneira que o empresário até tem medo de contratar, porque se depois tem um problema qualquer, quer dizer, não consegue libertar-se desse mesmo problema, de um trabalhador que não se adapta ao lugar, enfim, qualquer coisa assim, mas também não posso deixar o trabalhador completamente desprotegido. Portanto, se essa alteração da legislação laboral for no sentido de repor mais rigidez, eu acho que isso é contra o investimento, contra o crescimento económico, contra os próprios trabalhadores. 25 dias de férias garantidos, se for Primeiro-Ministro. Estava a colocar agora uma questão em cima da mesa que eu não pensei, mas não me parece matéria relevante. Não é por aí que o país anda melhor ou anda recuperará pior. Também os 30 dias, os 22 dias. Na questão das indemnizações. Isso. Aí é que já é diferente. Aí é que já estamos a falar daquilo que eu estava a dizer agora, da tal rigidez. Continuando a falar para fora e para os portugueses, como aliás disse que queria fazer durante esta campanha, uma das iniciativas que estava previstas no Orçamento de Estado era o aumento das pensões em 10 euros, a partir das pensões 997 euros, com retroativos a janeiro. Se vier a ser Primeiro-Ministro, vai manter este aumento? Esse aumento em concreto, não sei. Isso tenho de ver as condições económicas no momento. Mas posso lhe dizer qual é a regra que preside à decisão. Não é? E a regra que preside à decisão é simples. Vamos lá ver. As pessoas trabalharam uma vida. Chegam a uma dada idade, têm o direito de se reformar. 66 anos e tal. Pronto. Reformam-se. Pode ser 66, pode ser 67, como sabe, a lei vai alterar. Mas têm uma idade para se reformar. Trabalharam uma vida. Entram para a reforma e, passado uns meses, passado um ano e tal, eu nunca fui reformado, mas percebo que as pessoas se devem sentir altamente desprotegidas. Porque quando nós estamos desempregados e temos 45 ou 50 anos, é difícil voltar a arranjar um emprego, mas temos essa esperança. Ainda estou aqui para trabalhar. Bem, mas, entretanto, se eu já tenho 69, 70, 71 anos, regressar ao mercado de trabalho é muito difícil. E a pessoa sente-se totalmente desprotegida, totalmente na mão do Estado. Se o Estado pega no rendimento que a pessoa tem e agride esse rendimento, lhe reduz o rendimento de uma forma direta porque reduziu, ou de uma forma indireta porque não o aumentou e a inflação comeu o rendimento, obviamente que fazer isto às pessoas é colocar as pessoas numa fragilidade ainda maior, que às vezes pode até nem ser financeira, se a reforma for mais alta, mas é uma fragilidade emocional muito grande, porque a pessoa sente que já não tem defesa. Eu agora estou entregue nas mãos. Resumindo, manteria os aumentos. Nós temos de ter muito cuidado com isso. Portanto, manteria os aumentos ou não? Portanto, eu vou cuidar de que os aumentos das reformas respeitem sempre a inflação, portanto, para que a pessoa tenha a reforma real, que tem de ter, ou seja, o que hoje ela pode comprar com 2.000 euros, amanhã, por causa da inflação, são 2.100. Mas isso então, já acontece hoje. Eu sei. Então tem de ter 2.100. Está a ver o que eu estou a dizer? Nas pensões mais baixas, que é isso que estamos a falar, exatamente, havendo possibilidade orçamental de melhorar um pouco a vida dessas pessoas que têm reformas muito baixas, eu acho que é socialmente justo fazer isso. E deve-se fazer isso. Mas não se pode fazer isso, imagino, todos os anos, sem, em paralelo, cuidar também
de garantir o poder de compra de todas as demais pensões mais altas. Muito bem. Também é justo subir os salários da função pública em 0,9% ou um pouco mais para tentar que os funcionários públicos recuperem alguma coisa do que perderam, precisamente desde o governo PSD-CDS. Mas o que é o mas? Nós, na função pública, primeiro, os salários da função pública são baixos. Nos salários mais baixos, a função pública paga melhor que o privado. Nos salários mais altos, a função pública paga pior que o privado. Ou seja, imagine, um engenheiro com 20 anos de carreira ganha muito mais no privado do que ganha na função pública. Eu lembro-me de ter ouvido dizer isso quando estava na Câmara e quando foi preciso cortar salários aos funcionários públicos, disse precisamente isso. Exatamente. Já os salários mais baixinhos são mais favoráveis na função pública do que fora. Portanto, o que é que nós temos de fazer? Nós temos de quebrar este ciclo de que os quadros da função pública ganham menos. É evidente que, vamos lá ver, depois quando olham o salário médio da função pública e o salário médio do privado, vamos ser sérios, na função pública nós temos profissões que têm de ser mais bem pagas. Temos lá médicos, temos lá oficiais generais, temos lá juízes, temos lá professores, temos muitas funções qualificadas que têm de ser mais bem pagas e, portanto, a comparação não se faz assim. Portanto, estas pessoas, médicos, olha, ainda agora juízes, não, esses são altamente privilegiados, este governo ainda os privilegiou mais, em termos relativos aos outros, em termos absolutos, quanto mais podemos pagar às pessoas. Portanto, os juízes não precisam de ser aumentados. Não precisam não. A não ser que, entretanto, haja folgas para aumentar todos os outros e quando conseguir aumentar todos os outros até aos juízes, passam a ter de ser aumentados também. Mas enquanto houver esta distância brutal que há hoje, não sei se sabe, um professor do ensino secundário que consiga chegar ao topo da carreira, ao máximo do máximo, quase ninguém chega. Mas se chegar ao topo da carreira, vai ganhar cerca de 3.300 euros brutos por mês. Se tiver um filho que tirou direito, foi para o SES e com 20 e tal anos é juiz ou juíza, quando entrar, como juiz estagiário, ganha mais que o pai ou que a mãe. Que conseguiu chegar ao topo da carreira do ensino secundário. Não é? Professor do ensino secundário. Isto é profundamente injusto. Resumindo, mais do que aumentar toda a gente, resolver os desequilíbrios. Resolver os desequilíbrios é outra coisa, que é isso que eu digo. Nós temos de olhar para a função pública como um todo e aquilo que tem vindo a acontecer há problemas mais funcionários públicos. E nós temos de inverter um pouco isso. O Dr. Henri tem dito frequentemente que os serviços públicos estão catastróficos. Estão catastróficos. Mas o PSD também tem responsabilidade nisso. Sim, com certeza. Mas nos últimos 6 anos pioraram e muito. Podemos ir lá. Mas deixe-me só acabar este raciocínio que é importante. Eu, na função pública, para melhorar os salários da função pública, e é urgente melhorar os salários da função pública, principalmente os quadros da função pública, para melhorar isso, eu tenho de ter uma gestão de recursos humanos na função pública diferente. Porque se eu continuo a aumentar os funcionários públicos, nunca o Orçamento de Estado me vai permitir pagar salários decentes aos funcionários públicos. Portanto, eu tenho de ter os recursos humanos da função pública racionalizados, otimizados, para poder, do bolo que o orçamento permite pagar, manter esse bolo para menos gente logo a pagar muito mais às pessoas. Este é um exercício que o país vai ter de fazer. O PS, eu agora não tenho os valores, mas o PS já aumentou brutalmente os funcionários públicos nestes 6 anos, não é? Doutor Rui, estamos mesmo a chegar ao fim desta entrevista. Mudando de assunto, defendeu há dias que se avance no processo da regionalização, como tem feito, aliás, e até agora defende o modelo das 6 regiões. Vai incluir essa proposta no programa eleitoral das legislativas? Eu estive a ver... Para fazer efetivamente... Eu, por acaso, olha, estava a falar do único ponto em que eu, por acaso, já me veio à mão o que estava escrito em 2019, no programa eleitoral de 2019, e o que está lá escrito, não vejo que haja muito a mexer. Não vejo que haja muito a mexer. O que estava escrito, eu posso relembrar, o que estava escrito era o compromisso de discutir a reorganização territorial, mas sem nunca falar na palavra regionalização, quase como se fosse uma palavra maldita. Sim, mas é disso que estamos a falar. A descentralização com responsabilidade política. No fundo, é descentralização com responsabilidade política local. É assim, quando houve o referendo para a regionalização,
Eu votei contra, não me escondi naquelas coisas, eu queria estas vezes e aquelas, ou estas competências, eu não gosto deste modelo, voto contra. Não. Aquele modelo ou outro qualquer, eu era contra. Já passaram 20 e não sei quantos anos, foi para aí 97, 98, passaram 20 e tal. Nestes 20 e tal anos, primeiro eu tenho mais experiência, outra experiência, tenho a experiência da autarca, 12 anos no Porto, que também conta para o efeito. E depois eu pergunto assim, e nestes 12 anos o país está menos centralizado? Está menos concentrado? Ou seja, o facto de não termos feito a regionalização melhorou? Não, piorou. Piorou e de que maneira? Então, se piorou e de que maneira, temos de ser criativos para encontrar uma solução diferente daquela que temos, para saber se, através de outra solução, conseguimos melhorar aquilo que até à data piorou. E para fazer fazer isso numa legislatura. Dito isto, não estou com isto a dizer que sou necessariamente favorável à regionalização, estou com isto a dizer que gostava de poder ser favorável à regionalização, votando uma lei em que eu me revisse. Portanto, eu gostava que o país tivesse uma lei de regionalização em que eu me sentisse confortável. Desde logo, por exemplo, uma lei que me garantisse que, através da regionalização, eu baixava a despesa pública e não aumentava a despesa pública. Porque se nessa lei da regionalização não houver normas travão e que possa permitir que a despesa pública e o déficit público ainda dispare mais por força da regionalização, não. Voltarei ao não, claro, como fui no passado. Mas eu não quero esse não, eu quero um sim. E, portanto, eu gostaria de ter uma lei que tivesse lá os travões necessários para que isso não acontecesse. E isso é fácil. Hoje, nas autarquias, isso existe. Portanto, se existe numa autarquia pequenina, pode existir numa autarquia grande, que é a região. Porque a região que eu estou a falar não é um governo regional como há na Madeira ou nos Açores. Estou a falar numa autarquia regional, muito mais próximo daquilo que é uma Câmara Municipal do que é um governo regional. Doutor Rui, agora vamos fechar 30 segundos para me responder uma pergunta. Sim. Como estão as suas relações com o Presidente da República? Estão amenas? As minhas relações com o Presidente da República, ou as minhas relações com o Primeiro-Ministro, ou as minhas relações com o Presidente da Assembleia da República, as pessoas disto podem ter a certeza absoluta. Foi assim nestes 4 anos e será sempre enquanto eu estiver na vida pública. O Dr. António Costa, por exemplo, deu uma entrevista contra mim no Expresso de uma violência de todo tamanho, imediatamente antes da pandemia. Começou a pandemia, passado uma semana ou 2, e eu estava no Parlamento a dizer, perante esta catástrofe nacional, eu estou aqui para cooperar. Ou seja, eu não me deixo afetar por razões de ordem emocional ou por o combate político, para depois, no ponto de vista institucional, eu passar por cima disso e tratar como o país precisa. Portanto, com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da Assembleia da República, com os outros partidos, eu posso gostar muito da pessoa ou pouco da pessoa, não estou agora a falar nisso, isso não interessa para nada. Eu tenho obrigações de Estado e isso não pode, em circunstância alguma, afetar. Portanto, a relação com o Presidente da República está como sempre esteve e como sempre vai estar. Doutor Rui, muito obrigado por ter vindo à entrevista TSF Jornal Notícias.